Bom, galera, estamos aqui para o nosso voo derradeiro, nossa última aula. E daqui a pouco, mais um pouco, a gente vai posar. Espero que em terreno seguro. Mas, enfim, vamos ver o que a gente vai ver na aula de hoje, porque a gente vai trabalhar fundamentalmente sobre expressões da linguagem fotográfica. Linguagem fotográfica tem duas vertentes principais, e nós vamos ver as expressões fotográficas em preto e branco e depois as expressões fotográficas em cores, apresentando os principais autores, portfólios desses principais autores, ou seja, as suas melhores produções em cada uma dessas linguagens. E, no final da aula, a apresentação de um pedido de mais uma tarefa de vocês, tarefa derradeira, complementando o portfólio que a gente espera que vocês consigam fazer, de pelo menos 20 fotos ao longo desses nossos 5 encontros, para então fazerem a finalização dele, escolhendo uma plataforma, um template, etc. e tal, e organizando essas fotos segundo uma personalização desse template, tá? Começar falando um pouco da linguagem preto e branco, que a linguagem preto e branco é a origem da fotografia, né? Quando a fotografia surgiu como processo estável, não havia outra opção, e ela tinha algumas características bem peculiares, algumas que são mantidas até hoje em pleno processo da era digital, mas no início do processo fotográfico, as câmeras como eram herdadas, a gente já viu isso na história da fotografia, elas vinham de adaptações de câmeras obscuras que os pintores usavam e que alguns pesquisadores, alguns cientistas de muita criatividade começaram a instalar lentes para organizar a entrada dos raios de luz, e essas caixas, como a foto da esquerda ali mostra, eram muito grandes, e as câmeras utilizavam, a princípio, uma criação também do William Fox Talbot, né, aquele pesquisador que teve a ideia de colocar a primeira lente microscópio adaptada. Eles começaram a utilizar negativos, matrizes de cópia com base de vidro, até o advento da Kodak, do George Eastman, que lançou os filmes em película. E os filmes em película avançaram no século XX e só foram perder a sua hegemonia de suporte típico do registro fotográfico quando o processo digital surgiu, e aí as imagens em película foram substituídas pelas imagens eletrônicas. E hoje a gente está aqui, no lado direito do slide, na tecnologia do smartphone, evoluindo cada vez mais, ganhando cada vez mais acessórios que vão tornando as câmeras cada vez mais versáteis e se aproximando das câmeras de perfil DSLR, que até então a gente vem usando para os mais variados trabalhos do ponto de vista profissional. E a linguagem do preto e branco tem uma série de características muito interessantes. Quer dizer, quando a fotografia foi anunciada como processo estável de captação de imagem sobre suportes rígidos, lá na primeira metade do século XIX, só havia a possibilidade de captura de imagens em preto e branco, né? E assim ela permaneceu até meados dos anos 30 do século XX, quando a Kodak lança o primeiro processo colorido, chamado Kodachrome, mas que de fato só foi chegar ao público de maneira mais regular depois da Segunda Grande Guerra Mundial. E aí, por esse motivo, quando muitos pensam na fotografia em preto e branco, a associação que se faz é com o tempo passado. E, de fato, toda fotografia é um extraordinário instrumento de memória, já que ela carrega consigo um instante que, por mais recente que tenha sido o clique dado, ele já faz parte do passado. Quer dizer, ele não mais poderá retornar integralmente como aconteceu, a não ser parcialmente quando a gente tiver
a fotografia daquele momento diante de nós, nas nossas mãos. Aí ela permanece e traz de volta, como está dito aqui, não totalmente a sensação vivida, porém, pelo menos parcialmente, a gente pode resgatá-la. Conforme ela foi sendo percebida, a fotografia, né, foi sendo percebida como poderoso instrumento de expressão pessoal, vários estilos fotográficos foram surgindo. E o primeiro de todos eles foi o retrato humano, já que muitos pioneiros da fotografia foram pintores que se encantaram pelo novo processo, pela novidade, e começaram a migrar para essa nova forma de expressão. E aí, ao final do século XIX, o retrato passou a primeira forma comercial para os fotógrafos fazerem dinheiro, ganharem a vida. E muitos estúdios de pintura foram se tornando estúdios fotográficos. Progressivamente, a fotografia PB foi ampliando seu espaço e outros gêneros foram surgindo, como a fotografia paisagística, a documental, a ensaística, a fotografia jornalística, a fotografia arquitetônica, publicitária, de produtos de alto valor, fotografia de moda e a fotografia social, para citar alguns desses estilos. E no momento atual, a fotografia preto e branco mantém muito do seu vigor, integralmente seu vigor, continua a ser usada por diversos estilos comerciais e principalmente artísticos. E a fotografia vem fazendo diversas pontes com artistas de várias especialidades do mundo das artes plásticas. A pintura, o desenho, a escultura, entre outras, música, entre outras. E a fotografia PB, ela sempre se mostrou insuperável para registro da realidade mais crua da vida. Quer dizer, aquela realidade que retrata a dureza mesmo do dia a dia das pessoas. Porque a falta de cor realça a dramaticidade das imagens. Agora, curiosamente também, a fotografia preto e branco é largamente utilizada na comunicação de produtos de alto valor agregado, nos produtos de luxo mesmo, porque ela dá uma sensação de produto artesanal, produto feito com esmero, feito com requinte. Ela dá essa sensação de sofisticação às imagens produzidas com ela. Por isso é muito utilizado nesse tipo de fotografia com alto valor agregado. A gente falou, a primeira especificidade que deu retorno financeiro aos fotógrafos foi o retrato humano. Foi o primeiro estilo que trouxe efetivamente algum retorno, chamado portrait, que era o nome que se dava em francês, mas os americanos começaram a chamar de plano americano, esse tipo de enquadramento que vai da linha da cintura até o topo da cabeça. E o portrait herdou nas suas composições muito das regras da pintura, já que, como a gente falou, muitos dos pioneiros da fotografia eram pintores que migraram para ela. E o principal expoente desse período inicial foi o Félix Nadar, que era um fotógrafo de celebridades. Era um cara que frequentava as altas rodas parisienses e tinha relações com os principais artistas, as principais socialites, enfim, os principais políticos, os homens dos negócios daquela Paris, na virada do século XIX para o século XX, e fez do seu estúdio um dos lugares mais frequentados da cidade. Ali na esquerda a gente vê um autorretrato dele. Reparem que a regra de composição é quase que constante, respeitando aquelas regras, uma daquelas regras que a gente viu na aula passada, que foi a regra dos terços, né, com o rosto dos seus fotografados colocados no terço superior, com o tronco a lhes dar sustentação. E aí, assim, ele fotografou uma série de personagens importantes daquele período, como Charles Baudelaire, poeta, o Edouard Manet, pintor Edouard Manet, Franz Liszt, o músico, Oscar Wilde, da literatura, e a Sarah Bernard, uma atriz também muito famosa de teatro naquele período. E uma coisa curiosa a respeito do Nadar é que ele também era um empreendedor e foi dono de uma empresa de balões para fazer sobrevoos
pela cidade, aqueles balões a gás, né? E ele levava personalidades também nesses passeios, cobrados evidentemente, e usava o balão para fazer fotografias aéreas da cidade. Ele foi assim o precursor da fotografia aérea, como hoje é muito feita para várias utilizações, né? E é curioso como ali, aquela ilustração ali do lado esquerdo, como ele conseguia colocar câmeras de grande formato numa cesta tão apertadinha, como aqui a gente vê a foto dele feita em estúdio, evidentemente, com essa montagem, um fundo pintado imitando o céu, e aqui na direita uma foto com uma série já uma montagem, inclusive, com uma série de vistas de Paris, como que formando uma sequência fotográfica, né? Que a gente vai ver que é inclusive um tipo de arranjo e de apresentação fotográfica que curiosamente voltou à baila agora, voltou à moda agora há pouco, né? E aí a linguagem fotográfica, como eu falei anteriormente, foi agregando outros estilos, entre eles paisagismo fotográfico, cujo maior expoente foi o fotógrafo Ansel Adams, que fez uma série de excursões pela costa oeste dos Estados Unidos. Ele visitou desde do México até o Alasca, passou fotografando todas as principais locações da costa oeste e foi muito importante não só para que várias locações acabassem conhecidas, inclusive pelos próprios americanos. Ele foi, por exemplo, um dos principais responsáveis pela demarcação do Parque de Yosemite, que hoje é um famosíssimo parque nacional americano na Califórnia. Ele também foi de extraordinária importância para a história da fotografia, porque ele criou uma série de ferramentas, de processos de controle da luz, identificando a qualidade da luz, misturando químicos específicos para que os seus negativos fossem revelados de acordo com a qualidade da luz do dia que ele tinha escolhido para fotografar. Ele, como eu falei, fazia expedições para locais inóspitos da costa oeste americana, levando enorme quantidade de equipamento, tanto de câmera quanto de laboratório químico. Ele revelava os seus negativos nos próprios locais para saber, inclusive, se estava sendo bem sucedido, porque ele escolhia meticulosamente os seus enquadramentos, os seus momentos de luz, ou seja, os dias que ele fotografava, e de acordo com esses dias ele misturava toda a sua química e fazia um processo controlado do princípio até a cópia final em papel. Quer dizer, isso é uma série de ferramentas que ele criou e que são usadas até hoje pelos fotógrafos atuais. E ali a gente vê nas fotos ao longo desse slide o rigor que ele tinha nos enquadramentos. Sempre fotografou, como dá para ver aqui na foto de baixo, ele no topo da caminhonete dele com a câmera instalada no tripé. Ele sempre fotografou com câmera de grande formato, 8 por 10 polegadas, era um negativo do tamanho de uma página simples de revista e que dava uma qualidade de reprodução muito grande por conta da quantidade de informação, de pontos que a imagem num negativo tão grande formava. E importante reparar, além do rigor nas composições, a riqueza das tonalidades de cinza que as imagens dele apresentavam. Quer dizer, essa é uma característica da leitura da fotografia preto e branco. Quanto mais rica em tonalidades de cinza, certamente mais ela vai trazer encantamento para quem apreciá-las, né? Para quem fizer a leitura delas. E outros dois fotógrafos muito importantes desse período foram o Paul Strand e o Edward Weston, mas eu aqui estou me retendo a mostrar exclusivamente fotografias do Ansel Adams. E reparem, regra dos terços em todas as imagens, com exceção dessa última do lago, aqui embaixo, ao lado da foto dele na caminhonete, que é uma foto que tinha um espelho d'água refletindo simetricamente o céu. Ele quis dar essa sensação de simetria, colocou a linha do horizonte bem no centro do enquadramento. Mas as demais, ela está sempre acima ou abaixo da metade do quadro. Na sequência, ainda contemporâneos ao próprio Ansel Adams,
e alguns um pouco posterior a ele, fotógrafos começaram também a registrar cenas urbanas. Ou seja, os estilos fotográficos se moldando e se desenvolvendo para várias direções diferentes. E aí, cada um a seu estilo, eles começaram a romper as fronteiras das paredes do estúdio fotográfico, registrando o cotidiano e outras facetas das grandes cidades, sempre com câmeras de grandes formatos, até o momento da entrada do George Eastman, por volta de meados dos anos 20, quando ele começa a desenvolver e a lançar produtos de câmeras mais miniaturizadas, justamente querendo atingir o público mais amador, né, da fotografia. A fotografia, nesse momento, até esse momento, era só para profissionais, iniciados, muito endinheirados e profissionais de algumas espécies, como, por exemplo, o retrato. O jornalismo já começava a fazer uso de fotografia, mas era um tipo de registro muito pouco, como se diz, muito pouco maleável, muito pouco ágil, porque as câmeras eram de grandes formatos, né? E aí um dos pioneiros da fotografia urbana, o Alfred Stieglitz, que foi extremamente importante não só pela qualidade das imagens que produziu, essa foto do meio, por exemplo, dos reflexos e da cena noturna de Nova York, que foi uma foto muito vendida em galerias. Ele também lançou uma série de outros colegas, abriu caminho para uma série de outros colegas começarem na profissão. E mais à direita, uma foto de uma pioneira da fotografia de arquitetura e de urbanismo, a Berenice Abbott, uma fotógrafa nova-iorquina, também extremamente importante, uma mulher que lançou parâmetros para uma série de características da fotografia de arquitetura, fez vários livros, vários ensaios muito importantes, e aqui a gente vê uma foto dela à direita da momento extraordinário de luz, a luz entrando de uma forma celestial pela Grand Central Station em Nova York, no ano de 1930. Ela fotografou um momento em que a cidade estava sofrendo uma enorme transformação urbanística, e mais outras duas fotos dela na base aqui, a do meio, o Rockefeller Center, com essa regra do uso das diagonais de maneira assim bem evidente, e a da estátua do Abraham de Pester, uma foto bem interessante sob o ponto de vista de colocação, porque ela deliberadamente dispôs a estátua iluminada contra uma área de sombra da rua atrás dela. Quer dizer, ela optou por essa opção porque queria que a estátua ganhasse o máximo de separação tonal do fundo, fazendo aquela manipulação da regra que a gente viu na aula passada, de jogar áreas claras contra áreas escuras. Isso no preto e branco funciona tremendamente. E a foto mais à esquerda é de um outro fotógrafo muito importante do ponto de vista de fotografia urbana, o Edward Steichen, com fotografia de um edifício chamado The Maypole. Fazendo um paralelo com a fotografia urbana aqui no Brasil, nós temos dois fotógrafos extremamente importantes. Um, no período final do século XIX, Marc Ferrez, e um outro que atuou fortemente a partir dos anos 20 até meados dos anos 30, quando se aposentou, o Augusto Malta, e foi inclusive o fotógrafo oficial de vários prefeitos aqui da cidade do Rio de Janeiro. Mas o Ferrez, que atuou antes do Malta, ele produziu metade da sua obra na cidade do Rio de Janeiro, fotografando o patrimônio construído da cidade, além das belezas naturais. E foi o único fotógrafo do século XIX a ter percorrido todas as regiões do país. Viajou muito. E aqui do lado esquerdo estão algumas fotos extraordinárias dele. Esse retrato Pedro II, então, é absolutamente sensacional. A gente vê as rugas do rosto do imperador, os fios da barba, assim, quase que dá para contar
os fios da barba dele, e uma fotografia de altíssima qualidade de resolução. Mas o Ferrez fotografou também os ex-escravos, Brasil afora. Quer dizer, figuras, ele fotografou muito, então uma série belíssima de vendedores de rua aqui no Rio de Janeiro, vassoureiros, vendedores ambulantes, toda espécie que já habitavam as ruas da cidade. E numa dessas viagens pelas diversas regiões do país que ele conheceu, ele fotografou essa senhora, está aqui bem no meio do slide, que era a avó do personagem mítico, né, da nossa história, de resistência, inclusive do precursor do movimento negro de resistência, o Zumbi dos Palmares. Essa senhora era uma princesa de uma nação africana, avó do Zumbi dos Palmares, e o Marco Ferrez fez um belo retrato dela. Já avançando então e falando do nosso Augusto Malta, que viveu um período da cidade de transformações que só tem paralelo no período mais recente, quando a cidade, por conta das Olimpíadas, sofreu também uma extraordinária revolução urbanística, né, de muita coisa sendo construída para tentar melhorar a cidade do ponto de vista de circulação, etc. e tal. O Augusto Malta foi o fotógrafo oficial da Prefeitura do Rio até a aposentadoria dele, Augusto Malta, em 1936, e serviu a vários prefeitos, a vários mandatos, principalmente ao Pereira Passos, que foi o prefeito que implementou toda essa transformação urbanística extraordinária, como a abertura da Avenida Presidente Vargas, por exemplo, entre outras ações. E a mais espetacular de todas foi a ação do desmonte do Morro do Castelo, cujas imagens a gente pode ver aqui do lado direito do slide. Foram um morro que ficava ali na entrada do centro da cidade, na altura da Rua Santa Luzia, onde tem o Ministério da Educação e Cultura. Aquela região ali era um morro chamado Morro do Castelo, e várias comunidades viviam sobre esse morro. Só que a cidade do Rio de Janeiro era temida pelos viajantes por conta das endemias, né, das doenças que a cidade trazia. E por conta dessa tentativa de fazer com que o Rio de Janeiro ganhasse um pouco mais de presença internacional, as autoridades sanitárias decidiram por bem fazer o desmonte do Morro do Castelo, com o argumento de fazer com que o ar circulasse com mais facilidade pelo centro da cidade. E ele foi desmontado, desmanchado, à base de jatos d'água que eram bombeadas da Baía de Guanabara, a poucos metros de distância ali, na altura do que é hoje o Museu de Arte Moderna. Tá? Bom, avançando um pouco mais no tempo, anos 30, mas antes disso até o Cartier-Bresson já fez ensaios belíssimos, por exemplo, a partir do início dos anos 20. A fotografia documental começa a ganhar espaço justamente pelas mãos desse absoluto ícone da fotografia mundial, Henri Cartier-Bresson. Foi um fotógrafo que influenciou muitas gerações de fotógrafos depois dele. Ele criou um estilo único de crônica social, crônica urbana, crônica de rua, porque ele andava com a câmera como um caçador anda pelo meio do mato, ou seja, com a câmera sempre pronta para o clique. Forjou uma série de conceitos a respeito do ato de fotografar, como, por exemplo, esse do fotógrafo de rua ser um autêntico caçador de imagens. E, dentre os conceitos que ele forjou, está o chamado momento decisivo da fotografia, que é o momento em que a gente decide apertar o botão de disparo da câmera, fazendo o registro de uma determinada imagem. Segundo ele, havia um determinado momento em que todos os elementos que estavam ao nosso redor ganhavam um pouco mais de harmonia, e era esse o momento em que ele decidia apertar o botão para registrar as suas imagens. E aí várias fotos espetaculares, mas eu destacaria uma
dentre todas as outras que eu amo de paixão, como essa, por exemplo, da menina subindo as escadarias de, uma, de uma vila grega, que é um primor de momento decisivo, pelo flagrante, quando ele espera que a menina vire a esquina para fotografá-la, inclusive com a passada sendo aberta. Isso é expoente máximo de momento decisivo, mas o suprassumo, a foto que, se você me perguntar, se alguém me perguntar qual é a foto que você considera o maior expoente de todas as que você já viu, falando de um momento decisivo, eu citaria essa foto do lado esquerdo, do cara que pula sobre o reflexo dele numa poça d'água, numa área alagada da cidade de Paris. Mas é uma história banal de cotidiano de rua, mas ele antevê que o camarada está naquela dúvida entre dar a volta pela região alagada ou sair correndo pelos calcanhares, e quando o cara resolve que vai correr nos calcanhares, e antes de tocar literalmente a fração mínima antes dele tocar o calcanhar na água, tirando a placidez do espelho d'água naquele momento, ele dá o clique decisivo, fazendo com que a imagem do referente praticamente toque calcanhares com o seu reflexo no espelho d'água. Mas é um primor de momento decisivo. Além disso, tem a aplicação da regra dos terços. Repare, ele colocou deliberadamente a figura que pula no terço à direita do enquadramento, num quadro na orientação vertical, fazendo com que os 2 terços para trás mostre a distância já percorrida pelo personagem. E o grande barato do Bresson, dentre os conceitos que ele forjou, foi o de que fotografar é um ato de esperar. Quer dizer, a gente antevê alguma coisa que pode acontecer e se prepara para aquilo, mas espera pelo momento decisivo, quando a gente decide dar o clique. Tá? E aí, alguns fotógrafos, dentre o Sebastião Salgado, o Elliot Erwitt, que eu falei para vocês, foram influenciados pelo Bresson, mas eu destaco aqui, em especial, a fotografia da Diane Arbus, que eu já mostrei, inclusive, quando falei da regra de composição do mergulho. Mostrei essa foto e disse que falaria mais adiante sobre ela, porque ela é uma foto extremamente importante, que se tornou um libelo, um ícone das manifestações contra a guerra do Vietnã, já que o menino tem uma granada de brinquedo nas mãos, e a Diane Arbus se notabilizou por fotografar, ao longo da sua carreira, as minorias étnicas, as minorias físicas, porque ela fotografava muita gente com deficiências físicas, os artistas de circo que tinham determinadas anomalias e por isso se tornavam atrações, como Mulher Barbada, anão, de sei lá o quê. Enfim, ela fotografava essas minorias, e as fotos dela começaram a causar e causam até hoje um enorme impacto nas sociedades em geral, em especial americana. Ela é muito cultuada nos Estados Unidos, ganhou recentemente no MoMA uma retrospectiva monstruosa do seu trabalho. A foto do meio, foto de Sebastião Salgado com índios da Amazônia, foi uma foto tipicamente manipulada em termos de cenário, né? O cenário foi todo preparado para os índios serem fotografados. Tem até uma história curiosa com relação a um outro colega, um grande fotógrafo, jornalista, o Evandro Teixeira, que tem fotos também icônicas do passado jornalístico, né? Dos jornais impressos. O Evandro Teixeira foi fazer um ensaio pouco depois de Sebastião Salgado tinha passado pelo Amazonas, fotografando para esse ensaio Gênesis, que ele gastou 2 anos da sua vida só fotografando, mais outros tantos preparando a logística desse projeto monstruoso, que por sinal foi herança do Cartier-Bresson. O Bresson é que deu a ele essa noção de escolher temas para discorrer fotograficamente ao longo de um determinado período, até que sentisse que o tema estava exaurido nas possibilidades. Mas o Sebastião Salgado, voltando à historinha, tinha passado por essa tribo pouco antes do Evandro Teixeira, que foi até lá fotografar e descobriu que o cachê dos índios estava inflacionado, que o Salgado tinha
colocado o cachê na faixa dos R$ 10.000 por sessão fotográfica, os índios cobrando para se colocar à disposição do fotógrafo, faturando alguma grana para reverter lá para o benefício da tribo. Enfim, uma história curiosa só de inflação chegando à selva. A foto à direita, uma foto icônica do Robert Doisneau, que eu falei que era um contemporâneo e até de certa maneira rival do Cartier-Bresson, porque o Robert Doisneau, com essa foto extraordinariamente famosa, porque também se tornou um libelo do pós-guerra, do pós-segunda guerra, foto que se tornou um ícone da retomada da vida na Europa, da liberdade, etc. E pouco antes da sua morte, no final do século XX, o Robert Doisneau confessou que tinha contratado um casal de jovens atores tchecos que repetiu essa cena várias vezes até que ele tivesse se dado por satisfeito e que sentisse, né? Nessa época não tinha material instantâneo para o cara ter certeza de ter acertado, mas ele pressentiu que já tinha a foto feita e aí se deu por satisfeito depois de algumas tentativas do casal indo e vindo pela calçada se beijando. Mas de qualquer maneira é uma belíssima foto e merece toda a fama que recebeu. Lá embaixo à esquerda, um ensaio belíssimo do Eugene Smith sobre crianças que nasceram assim, em grande quantidade com deformações físicas em Miyamata, no Japão, por ação de uma substância antibiótica que foi dada como para tirar enjoo, se eu não me engano, ou curar algum tipo de infecção durante a gravidez das gestantes, e aí muitas crianças nasceram com deformação. Ele foi fazer um ensaio, uma foto que me lembra a Pietà do Michelangelo, né, que tem Cristo recém-baixado da cruz nos seus braços, aquela estátua extraordinária do Michelangelo, que fica na Basílica de São Pedro, lá em Roma, no Vaticano, melhor dizendo. E ao lado, uma foto super bem humorada do Elliot Hurwitz, mostrando como a colocação do fotógrafo é importante. Não se diz que o dono tem a cara do cachorro, o cachorro tem a cara do dono. Ele colocou exatamente, quando passava por uma rua, percebeu um vizinho dele, com um cachorro no colo, um passeador de cães, né, vizinho dele, e fotografou o cachorro exatamente no eixo onde estaria o rosto do camarada, que ficou escondido pela cara do cachorro. Parece que o cachorro se fundiu à roupa do fotografado, criando ali o cara de cão. Mais à frente ao tempo agora, a gente vê um outro estilo que ganhou nos anos 50, que talvez tenha sido o maior fotógrafo de moda de todos os tempos, o Irving Penn, crescendo e atuando de maneira muito intensa. Ele vai atravessar a segunda metade do século XX predominando no mercado de moda, da alta costura parisiense. Ele fotografava em Nova York, mas aí todas as grandes marcas iam atrás dele para que ele fotografasse suas roupas. E o cara tinha um estilo absolutamente peculiar. Os grandes fotógrafos de moda, eu estou apresentando 3 aqui especialmente para vocês. À esquerda, as fotos do Irving Penn, no centro, as do Helmut Newton, e na direita, do Richard Avedon. Richard Avedon e o Irving Penn eram rivais assim, bastante agressivos entre si, inclusive, porque disputavam a hegemonia de serem considerados os melhores fotógrafos de moda do seu período. O Irving Penn, da esquerda, era um cara com muito rigor técnico, muito rigor estético, que gostava de cenas extravagantes, de modelos bastante exóticas. Ele escolhia criteriosamente esses modelos e as suas fotos tinham um grafismo muito, muito bem estudado e controlado. E, curiosamente, para poder até criar um contraponto a esse mundo extremamente vaidoso da moda, o Irving Penn fez um ensaio maravilhoso com as tribos da Papua Nova Guiné. Ele viajou até lá, montou um estúdio e fotografou a tribo
em detalhes, quer dizer, todos os personagens de tribos e suas respectivas vestimentas, seus armamentos, etc. e tal, fotografados contra um fundo neutro, uma lona esticada, criando um isolamento para essas figuras, um ensaio belíssimo e um contraponto, né, a esse mundo da alta costura que ele vivia. No centro, as fotos do Helmut Newton, que foi o grande responsável pela retirada do prêt-à-porter da, digamos, os modelos da alta costura parisiense, mas voltados mais para os grandes magazines, né, para o público não de alta costura, mas ainda assim aquele público que ia estar bem vestido, porém não gastando tanto dinheiro. Mas o Helmut Newton foi o responsável por tirar esses modelos de dentro do estúdio e levou a alta costura também, ou parte dela, para as ruas de Paris e de outras cidades europeias. E à direita, o Richard Avedon, que, reparem, tem um caminho muito semelhante ao do Irving Penn. Além dos estilos fotográficos, o Avedon talvez fosse um pouco mais ousado no futurismo, nas imagens que mostrassem um exotismo mais futurista. Ele também fez ensaios bem alternativos, como o do William Casby, aí ao lado direito, esse retrato desse senhor negro bem idoso, um ex-escravo, e ele fez várias fotos com ex-escravos e descendentes dos ex-escravos do estado da Louisiana, nos Estados Unidos. E aí, fazendo uma atualização do retrato, o retrato contemporâneo, depois da fotografia de moda, ainda poderia mostrar para vocês a fotografia publicitária, a fotografia de arquitetura. A gente passou rapidamente com as fotos da Berenice Abbott, mas tem uma série de fotógrafos muito importantes que fotografaram também cenas de interior arquitetônico, mas a gente ia ficar aqui, enfim, indefinidamente falando dessa linguagem que por ter sido a linguagem dos primórdios da fotografia, tem muita história para contar, né? Além de muitos estilos, muita história em cada um desses estilos, e a gente gastaria muito tempo. Mas eu vou dar um pulo então para o retrato contemporâneo, fazendo até uma atualização do estilo que começou a render dividendos aos fotógrafos. E o verdadeiro retrato é um estilo fotográfico que requer sempre um alto investimento de tempo do fotógrafo, porque ele precisa criar um envolvimento emocional e intelectual com o seu fotografado, com o seu referente. Quer dizer, tem que gastar tempo, porque a ideia é que o fotografado se entregue verdade, verdade com relação à sua personalidade, ao seu momento de vida, e não crie um personagem posando para a câmera, tal qual a gente passou a denominar muito, com muita propriedade, o ato de posar. Quando a gente percebe uma câmera apontada para a gente muda. A gente vira uma outra pessoa que não a que nós somos de fato. A gente começa a criar um simulacro de nós mesmos, né? Uma simulação da nossa própria personalidade. Mas o retratista de verdade é aquele cara que vai atrás de muito, um pouco pelo menos, da personalidade real do seu fotografado ou do momento de vida pelo qual ele está passando. E o Platon, fotógrafo do lado esquerdo, uma atualização bastante interessante do que foi o Félix Nadar no início do século XX. Quer dizer, o Platon é um fotógrafo de celebridades, literalmente, né? Ele fotografa as grandes personalidades da política. Tem aí a foto do Obama, do outro lado do Gaddafi, que foi o ditador da Líbia, né? Deposto e morto na primavera. Depois da primavera no Egito, várias outras primaveras começaram a acontecer pelo Oriente Médio, pelo norte da África. A foto do Berlusconi ali virou capa da Time, e ele fez várias outras capas com o próprio Obama, com Vladimir Putin, com ex-presidentes americanos, enfim. Mas faz também, num estilo bem despojado, fotos de personalidades sentadas a gente chama de três tabelas, esse caixotinho típico de estúdio,
com lente grande angular, deformando a imagem. Reparem que as pernas estão muito maiores que o tronco desse personagem central aqui sentado no caixote. E aí ele diz que não segue os caminhos do Irving Penn nem do Richard Avedon, porém faz, tal qual os seus precursores, fotografias de minorias, e tem alguns ensaios, como por exemplo dos negros do sul dos Estados Unidos, os que sofreram com as enchentes do furacão Katrina em Nova Orleans, e com lá em cima as mães dos soldados muçulmanos que lutaram pelos Estados Unidos tanto pela queda do Muammar Gaddafi quanto do outro ditador do Iraque, Saddam Hussein. E aí, paralelo com os precursores dele, quer dizer, ele diz que não segue, porém está, na verdade, trilhando um caminho bem parecido. E um outro fotógrafo típico de celebridade, só que mais do mundo artístico e da música, mas ótimo, simples na sua concepção técnica, mas muito preciso nas direções artísticas, etc. Albert Watson, as 3 fotos do lado direito, Tupac, a primeira de cima, Keith Richards, essa logo abaixo do Tupac, e o cantor do Aerosmith é o Steve Tyler no lado direito. Quer dizer, um fotógrafo tipicamente de celebridades, mas mais ligado ao mercado da música. Reparem, todos esses retratos com as mesmas regras de composição que a gente viu lá no Félix Nadar, mais de 100 anos antes do trabalho desses caras. Ou seja, tanto na luz quanto na concepção, você vê que ele não foge da cor, né? A cor está presente ali nas imagens também que ele clica. Isso é uma diferença com relação aos pioneiros que nem a cor tinham à disposição, mas as regras de composição elas estão basicamente mantidas, né? Mais de 100 anos depois. E a gente entra, então, normalmente na fotografia da linguagem das cores, e tal qual a fotografia preto e branco, ela tem as suas especificidades e deve-se optar pela fotografia colorida em determinadas situações, né? E aqui algumas características da linguagem das cores, e a primeira delas é que, enfim, luz é a nossa matéria-prima, né? E a luz é invisível. A luz só se torna visível quando ela encontra um obstáculo e, por reflexão, emana uma parte dela para os nossos olhos, que é a luz que a gente enxerga, e é a luz, portanto, refletida que a gente usa para fotografar. E a cor faz parte da matéria. Quer dizer, quando a luz incide sobre a matéria, uma parte dessa luz é refletida de acordo com um processo chamado de subtração cromática, porque alguns raios de luz são absorvidos pelas camadas de cor da matéria e só é refletida as demais cores que fazem parte da cor original da matéria, ou seja, ela absorve as partes que são contrárias à cor dela e entrega, devolve, rebate, reflete as partes que fazem parte da sua própria cor, e é essa cor que a gente acaba enxergando. As cores, desde que o homem das cavernas sujou a mão de lama, essa é uma história recorrente que todo mundo conta, voltou da caçada e aí esfregou as mãos na parede da caverna e viu que podia, com a lama deixada nas paredes da caverna, o desenho que aquela lama fez, que ele podia começar a fazer uso disso para representar cenas do seu cotidiano e da vida das suas tribos, etc., que a cor começou a fazer parte, simbolicamente, desse processo de representação da realidade. E elas têm simbolismos próprios, cada cor tem uma determinada significação, e elas são compreendidas pela nossa vivência com elas, pelo nosso contato, pela nossa experimentação com elas. Então, por exemplo, uma combinação de cores
preto e dourado, que pode ser interpretada como uma combinação de cores que representa luto, se você encontrá-las em rituais funerários, por exemplo, no caixão de alguém, elas também podem igualmente representar a sensação de altíssima qualidade, de requinte, de alto luxo e colocadas em embalagens de produto. Então, essa dualidade de simbolismos é uma coisa muito recorrente nas leituras que a gente faz das cores. O vermelho, por exemplo, que é a cor do nosso sangue, mais ou menos a cor que eu estou usando aqui na minha camisa no dia de hoje, é uma cor extremamente erotizante. E em termos de sinalização, por outro lado, ela simboliza o proibido. Quer dizer, se por um lado ela te estimula sexualmente a tentar ter relações, no que diz respeito à sinalização, é a cor que indica, opa, não avance, pare, proibido. A maçã, por exemplo, né, que tem essa cor também, enfim, acabou ganhando esse símbolo proibido por conta da cor vermelha. Ou seja, ela simboliza o inacessível, o não passe. Né? Nos sinais de trânsito é sinal de parada. Pare imediatamente porque é perigo, né, se você continuar avançando. Então, o vermelho, além de tudo, e por isso tudo, é classificado como uma cor quente nos seus matizes, tá? Nas suas variações. Já o laranja, que é obtido da mistura do vermelho com o amarelo, ou seja, a gente começa a clarear o vermelho, né? Aumentando a quantidade de amarelo que naturalmente o vermelho já contém, ele vai se tornando laranja conforme a quantidade de amarelo vai aumentando. Ele é a cor do esplendor solar e a cor do fogo. Né? O sol é uma bola incandescente. É uma cor de enorme luminosidade e que provou, por testes laboratoriais, ser a cor mais visível à distância. E aí não é por outro motivo que todos os botes salva-vidas, material de segurança, os garis daqui do Rio de Janeiro, por exemplo, usam um uniforme laranja, não é por outro motivo, que é a cor que a gente mais vê à distância. A gente mais percebe a presença dela à distância, mais até do que o branco, que é uma cor que reflete mais do que ela, reflete mais a luz do que o laranja. Mas o laranja é mais visível à distância. E quando usado em embalagens de produtos alimentícios, o laranja, talvez pela associação com a própria fruta laranja, ele tem uma associação muito direta com saúde. Então ele é muito usado, a cor laranja é muito usada em embalagens de produtos de saúde. Já o amarelo é a cor, depois do branco, a mais luminosa de todas. Simboliza a luz do sol, né? Tem essa proximidade com o laranja, simboliza a inteligência, o saber, a verdade e a riqueza, por conta da cor do ouro. Né? No entanto, desde a antiguidade, o amarelo vem sendo associado como símbolo de vergonha. Em muitos países ele era a cor que identificava as prostitutas, por exemplo. Na Polônia, foi um desses países. Os judeus, em todos os períodos em que foram discriminados na história, eles eram identificados com cor amarela. Foram identificados assim na antiguidade, lá no Antigo Egito. E foi inclusive a cor que segundo o Velho Testamento, Deus manda que eles pintem, que eles façam marcas na porta das suas casas, porque a peste que ele mandou para dizimar os egípcios que os escravizavam, os judeus, identificaria um lar judeu pela marca amarela feita na porta. Já o verde é, depois do azul, a cor mais abundante na terra e a cor que representa a natureza, as árvores, etc., né? A fecundidade, por conta disso, a esperança na recuperação, a plenitude, hoje a calma e, curiosamente, a inércia. Né? Hoje todos esses conceitos de sustentabilidade têm na cor verde a sua cor de principal representação. Agora, curiosamente, o verde também, por conta dessa calma que ele transmite, e inércia, né? Não se mexer, não sair do lugar, ele, curiosamente, apesar dessa última associação, é a cor
que nos dá permissão para avançar na sinalização de trânsito, né? O avance, pode ir. Por fim, o azul, que é a cor mais abundante do planeta por conta da nossa atmosfera, é uma cor classificada como fria, por ser associado certamente a essa questão do celeste, né, do etéreo, do sobrenatural. Simboliza o eterno, justamente porque a gente olha para cima e vê um céu que não tem fim, e esse céu diante ou no nosso entorno é azul. Então, a imortalidade, né, acaba advindo dessa percepção. Então, é uma cor muito pacificante, né? O azul é uma cor que, quando a gente usa pintando determinados ambientes, está aí um fotógrafo extraordinário, de quem eu sou fã incondicional, o Peter Tanner, um fotógrafo de publicidade e de arte, mas estava dizendo que os ambientes pintados de azul dão uma sensação de tranquilidade, de paz muito grande. O Peter Tanner foi um fotógrafo de publicidade e de arte radicado em Nova York até o seu falecimento há pouco tempo, 2017, e era um mestre da manipulação da cor, tanto na hora da fotografia como no laboratório. E o azul é uma cor recorrente na obra dele, e acho que por isso eu sou tão fã dele. Eu também sou fã incondicional da cor azul, e amo essa foto central de um momento absolutamente de um frio de rachar, evidentemente. Parecia uma cidade em quarentena, ela não tem viva alma na rua, mas nesse caso aí a quarentena foi causada certamente pelo frio. Calçada imaculada, não tem uma pegada, e só um pontinho vermelho refletindo num bueiro que saía ar quente, derreteu o gelo, então está uma pocinha d'água ali. Um pontinho vermelho quebrando toda essa hegemonia de azul, e mais os sinais luminosos da rua absolutamente deserta. A foto à direita, esse grafismo natural, é um trilho de uma lancha que acabou de passar por um canal, enfim, e deixou essas marolas que estão fazendo essas ondulações que, assim, ciclicamente refletem a luz do céu, fazendo essa costeleta azul, esse caminho todo, né, cheio de costelas ao longo do espelho d'água, e que ele, efetivamente, nessas duas fotos que eu falei para vocês, exagerou na filtragem de azul, ou na hora de fotografar ou na hora do laboratório, uma coisa ou outra. Hoje, com o Photoshop, evidentemente, ficou muito mais fácil fazer esse tipo de intervenção, mas na época a gente fazia muito isso, colocando filtragens de uma determinada cor para exagerar a presença dela, colocando a filtragem na boca da lente. A lá da esquerda, ele usou um filtro chamado polarizador, que também exacerba o azul, mas acaba criando contraste com as demais cores, quer dizer, não banha tudo de azul, como as outras duas imagens, que são um conceito bem típico de monocromia, que a gente vai ver até um pouquinho mais à frente. Um outro fotógrafo extremamente importante, mestre das cores, o Ernst Haas, foi um austríaco radicado nos Estados Unidos. Ele influenciou gerações de fotógrafos da cor. Do jeito que o Cartier-Bresson influenciou no preto e branco, o Ernst Haas influenciou com a cor. Foi um cara que prestou atenção e começou a dirigir o olhar dele para coisas que as pessoas não viam normalmente na fotografia, principalmente das matérias jornalísticas, que era a ousadia de fazer fotografias com movimento escorrido, em rodeios que ele foi fotografar, em touradas que fotografou, em reportagens outras que fez. Ele olhava, prestava atenção para reflexos em vitrines, em poças d'água. Se hoje a gente faz muito isso, foi pelo olhar do Ernst Haas que a coisa começou. E a fotografia dele ajudou, inclusive, a quebrar várias barreiras ao uso da fotografia colorida no fotojornalismo, que até então tinha aquela pureza de só achar que fotografia preto e branco é que espelhava, de fato, a realidade da vida. Curioso isso, né? Porque a fotografia preto e branco que não traz cor, a vida tem cor. Eu acho que a tradução disso é: a vida tem cor, mas a realidade da vida é preto e branco. Fazendo aí uma citação filosófica, uma reflexão filosófica a respeito disso. Final de carreira, ele fotografou muito a natureza
essa foto da folha azul é belíssima, né, com as gotas d'água em cima dela, um plano em big close, bem fechado, sobre esse detalhezinho das gotas na flor, é muito, muito bonito. Reparem que as outras imagens são todas de movimento escorrido, coisa que poderia parecer uma heresia na fotografia de movimento de alto impacto. No entanto, ele assumia isso e a plasticidade das imagens é que faz toda a beleza, a fluidez, né, das manipulações dos movimentos, enfim, é uma coisa que dá uma sensação muito gostosa, muito intensa de movimento, né? Avançando para uma outra característica, e uma característica muito atual, inclusive, é a presença da fotografia, finalmente, no mundo das artes plásticas, já que a fotografia só veio ser aceita como arte, só veio ser considerada como arte em meados dos anos 70, quando a Pirelli, uma fabricante mundial de pneus, multinacional fortíssima, monta uma coleção de fotografia e começa a adquirir obras dos principais fotógrafos do mundo afora. E aí a fotografia começa a ser progressivamente mais respeitada. Quando a digitalização vem, aí todos os galeristas se renderam à fotografia, porque se não se rendessem iam ficar fora do mercado. Quem não comercializa hoje fotografia dentro do seu cardápio de obras artísticas, perde muitas possibilidades de venda, principalmente porque a fotografia tem um valor sempre, ou pelo menos em tese, menor do que os valores das pinturas. Por quê? Porque a fotografia tem reprodutibilidade, a pintura não, a princípio, né? Existem falsificadores, como eu já falei, mas a princípio ela é única. Para que a fotografia, inclusive, ganhe no mercado artístico um pouco mais de valor, o que nós fotógrafos fazemos é estabelecermos séries limitadas de números de cópias que cada original vai receber. Então, alguns fazem com 5, outros fazem com 10, outros fazem com 15, enfim. E aí, numera-se e certifica-se, né? Dá um certificado de que aquela cópia é a número X de 15, X de 10, enfim. E que depois de chegado àquele limite, não mais se copiará aquele negativo, ele ficará, enfim, disponível, e isso aumenta o valor das imagens no mercado. Agora, por falar em valor, esse artista que eu estou mostrando obras dele, extraordinário pintor, gravador britânico, o David Hockney, ele foi recentemente o cara que bateu em leilão o maior valor que uma pintura atingiu para um pintor vivo. Ele bateu a pintura, essa pintura que está do lado direito da imagem, com duas figuras, uma dentro d'água e outra à beira da piscina, é chamado de piscina com duas figuras, bateu a marca de 90 milhões de dólares num leilão em Nova York. Mas, afora esse recorde que ele acabou de bater, ele tem trabalhos muito, muito interessantes e forjou uma série de conceitos que hoje estão muito em moda, e estão influenciando uma série de artistas muito reconhecidos, como, por exemplo, o Vic Muniz, né? Ele começou a fazer, por exemplo, com fotografia, uma série de colagens, fotografando com uma câmera automática, com várias diferenças de enquadramento entre si, diversas cenas, e remontava com os vários fragmentos de fotografias copiadas em papel, remontava como que um quebra-cabeça, recriando aquele ambiente com uma outra conotação bem diferente da conotação objetiva que aparentemente a imagem tinha vista a olho nu. Em alguns casos ele pintava em cima disso, em outros usava como referência para pintar, em outras montava exclusivamente os mosaicos fotográficos com os fragmentos clicados de determinadas situações, como por exemplo, aqui em cima, a primeira, essa bem irregular nas bordas, é a montagem de fotos do entorno da vizinhança dele, é a rua onde ele morava, o outro lado da rua, né, o outro lado da calçada. Embaixo, duas pinturas, uma de uma estrada no deserto e a outra de uma rua em Paris, pintadas a partir de referências de montagens, mosaicos feitos com fotografia. E a da direita, uma montagem feita com fragmentos, um retrato da mãe dele, que era muito parecida com ele fisicamente, inclusive.
E aí o Vic Muniz, que eu citei para vocês, como um artista influenciado, mesmo que você não possa dizer que ele foi diretamente influenciado, repare no trabalho do Vic Muniz, que o lançou ao mercado mundial, esse do lado direito, com essas carinhas de atrizes e de personalidades, enfim, de figuras que ele pintou, com Calda de Chocolate, é uma série chamada Chocolate. O Vic Muniz é um extraordinário ilustrador que fotografa as suas ilustrações para depois poder comercializar séries de... No caso dele, ele trabalha com 15 originais, com 15 cópias da fotografia que ele faz. Então ele usa a fotografia como um meio para poder reproduzir uma obra que é única. Porque essa do Chocolate, por exemplo, ele fez com o bico de pena, etc. e tal. O Chocolate é um momento que está registrado aí, porque a Calda de Chocolate foi se abrindo, se misturando. Algum tempo, 10 minutos depois, não existia mais isso, né? Uma coisa perecível, totalmente. O autorretrato dele do lado esquerdo foi feito com pedaços de revista, né? De recortes de revista. E aí de baixo, no Rio de Janeiro, essa paisagem da Enseada de Botafogo, foi um trabalho colaborativo feito durante as Olimpíadas, em que as pessoas levavam cartões postais para que fragmentos, os cartões postais fossem os fragmentos que progressivamente fossem criando essa imagem. E o trabalho do Vic Muniz é todo fragmentado dessa maneira. Eu vejo o David Hockney direto nesse conceito usado por ele. Um outro artista muito importante que começou na fotografia e hoje gosta de se dizer artista plástico, e é realmente de fato um artista plástico, ele trabalha com muitas instalações, tem um pavilhão exclusivo em Inhotim, é o Miguel Rio Branco, muito respeitado mundo afora, um cara que faz instalações de grandes formatos, onde a fotografia faz parte do projeto cenográfico. Utiliza tecido, utiliza madeira, fazendo muitas vezes projeções de imagens sobre tecido para dar uma sensação de fluidez, até um lado assim de mau acabamento nas instalações que ele cria. Mas repare essas duas séries, a de Prostitutas de Salvador e a dos Capoeiristas, como é que tem são sequências de imagens montadas lado a lado, criando mosaicos muito semelhantes aos que o David Hockney criou e desenvolveu, né? Mas são trabalhos belíssimos de dois grandes artistas brasileiros. E mostrar um artista de um outro estilo totalmente diferente, um cara barroco, surrealista, chamado David LaChapelle, um cara que mistura fotografia de moda com fotografia publicitária, foi formado em escolas importantes de artes plásticas de Nova York, e você vê que o trabalho dele tem um rigor plástico, estético muito, muito grande, e sempre se caracterizou pelo exagero, nas cores, nos cenários e nas atitudes irreverentes dos modelos. E que, aliás, são muitos modelos, muitos deles são celebridades do mundo artístico, né? A gente vê aí duas fotos do lado direito, Michael Jackson posando com cenas de cunho bem religioso, uma está pisando como um anjo em cima de uma figura demoníaca, a outra como acompanhante de uma Madonna, né, de uma Nossa Senhora, ele vestido de uma forma assim bem parecendo uma figura do Espírito Santo, né, com uma retratação, uma encarnação do Espírito Santo, melhor dizendo. Do lado esquerdo, uma última ceia com um Jesus em meio a Nova York, cercado de gangsters, né, de várias etnias. E aqui embaixo um trabalho barroco mesmo, né? Só que barroco moderno, com várias figuras do meio artístico, fazendo como que uma panorâmica, né? Com várias imagens coladas umas às outras, fazendo como se fosse uma tira contínua, uma cena quase que sem fim. É um trabalho muito, muito interioroso, muito interessante, muito personalista, né, do David LaChapelle. E aí eu vou mostrar alguns estilos associados à cor,
que são muito praticados. Um deles é o grafismo fotográfico, que tanto pode ser com movimento escorrido, você balançar a câmera como foi feito ali para ter esse padrão de um grafismo, uma coisa totalmente abstrata, em cima de luzes da cidade. Esse grafismo pode ser, e aí eu estou dando sugestões que podem estar próximas a vocês, né, como temas mais domésticos, mais caseiros, grade pantográfica de um elevador antigo, né, um prédio daqui do Rio de Janeiro que ainda tem esse tipo de elevador, fazendo essa teia emaranhada, é uma coisa bem hoje atual com a quarentena que a gente está vivendo, né, essa coisa da porta que impede a nossa passagem, a nossa impossibilidade de sair à a rua como uma mera representação num quadro pendurado na parede. Aqui no lado direito, um grafismo natural em cor, de plantas, criando um desenho, né, que beira a abstração, ou seja, elas perdem a tradução natural de referente natural de planta, né? Embaixo uma versão em preto e branco de um grafismo também, dessas formas geométricas que as plantas fazem entre si, e aquilo que o Ernst Haas começou também a desenvolver, reflexos sobre a água, os barcos ali do quadrado da Urca, refletindo uns prédios também no espelho d'água. É um assunto recorrente de vários fotógrafos que fazem grafismo fotográfico. Um outro estilo muito presente na cor são as monocromias, que é a expressão fotográfica centrada numa só cor. Quer dizer, a percepção no quadro da predominância de uma só cor, ou do máximo de matizes dela, né, dessa cor predominante, para, de qualquer maneira, a imagem continue fazendo algum sentido estético e comunicativo bem definido. E aí aqui um exemplo de uma orquídea em branco, né, fazendo esse do lado alto à esquerda, enfim, uma foto com um campo focal extremamente restrito, dando destaque exclusivamente a essa pétala em primeiro plano. E é uma foto que tem uma leveza, né, uma aura angelical também pelo fato do branco, uma coisa cristalina, límpida, né, pela presença do branco. Debaixo o campo de girassóis, essa coisa esplendorosa, solar, desse amarelo predominante, esse mar de amarelo, com algumas pitadinhas de verde, mas a predominância é quase que plena do amarelo. A foto do meio, esse âmbar, que ganhou todas as tonalidades de todos os elementos presentes na cena, desde a luz, que projetava uma cor âmbar, até o barro do vaso, a flor seca dentro dele, a madeira como base, enfim. É uma foto de um tom só, tom âmbar, e criada, pensada para exprimir uma ideia em cima dessa cor especificamente. No alto à direita, as flores dos plátanos já avermelhando, né, no final do outono, caindo das árvores no final do outono e fazendo um tapete avermelhado. E a nossa samambaia verdinha aqui na parte de baixo, também criando um grafismo natural, mas dentro de uma monocromia na cor verde. Um outro assunto muito utilizado, muito explorado na fotografia, tanto preto e branco quanto colorida, são as texturas fotográficas. Quer dizer, as texturas sempre foram um bom tema, e ainda mais quando fotografadas em momentos diferentes, como foi o caso aqui, uma sugestão também, uma ideia para dar a sensação de passagem do tempo, é uma vista da minha varanda, fotografada em diversos momentos diferentes. Claro que não foram agora, nesse período de quarentena, mas foram em momentos recorrentes que eu percebo um momento de luz no amanhecer ou no entardecer bonito, estou com a câmera na mão, vou fazendo essas fotos e dá uma ideia bacana de passagem do tempo pela repetição de determinados elementos que identificam a locação como sendo a mesma, né, em vários momentos diferentes. E é uma sugestão, por exemplo, de algo que vocês podem, nos próximos dias, tentar fazer das suas casas. Fotografar todo dia um determinado visual da sua casa, mostrando
essa diferença das coisas que acontecem ali naquele ponto de vista. Chegamos ao momento da nossa tarefa 5, estamos chegando ao final da nossa aula, e aí, mais uma vez, a sua tarefa fica baseada na tradução de versos de músicas escolhidas por vocês, de uma música ou mais de uma, e vocês vão fazer 2 fotos com temas tipicamente de linguagem preto e branco, em cima de algum desses estilos que eu mostrei para vocês, e a mesma coisa fazendo com a linguagem das cores, escolhendo algum desses estilos de fotógrafos e de fotografias que eu acabei de mostrar, e você fazendo outras 2 fotos com linguagem colorida, tá? Chegou a hora também de mostrar a minha música. Conforme eu falei, eu estou acompanhando vocês nesse exercício de traduções musicais. Eu vou apresentar a minha música final, né, da nossa viagem. Bem-vindo. A nossa família. Então, em cima desses versos, eu então fiz os meus versos, né? Em cima da música Família. Deixa eu tirar aqui esses controles. E aí fiz fotos, peguei fotos da minha família, que, enfim, tem tios, avós, tanto a minha família mais próxima, quanto, ou seja, eu com a minha mulher e meus filhos aqui embaixo, eu com meu pai, meus irmãos e meus sobrinhos, filhos da minha irmã, e aqui uma galera mais geral da família, com tios e primos, etc. e tal. Não está todo mundo, mas está bastante gente aí. E aqui do lado direito, uma metade do rosto do meu pai e metade do meu rosto. Eu sou parecido, muito parecido com ele, todo mundo diz isso. E está aí uma homenagem a ele. Enfim, uma figura muito, muito importante na minha vida, essa grande figura aqui, meu pai e minha mãe. E eu aqui mais novinho, né? Segurando meus sobrinhos, enfim. É isso aí, gente. Com isso a gente chega ao final da nossa viagem de 5 estações, e com essa imagem bonita aí do voo da Asa Delta. Espero que vocês voem bastante, inclusive, que alcem voo, que a fotografia ajude vocês a criar muito, alçar voos cada vez mais altos. E a gente se vê também ainda num 6º encontro, onde eu vou apresentar o trabalho que eu espero que vocês desenvolvam, com a escolha do template e a personalização dele para fazer o arranjo das fotos do portfólio que vocês vão criar ao longo desses 5 encontros. E até já então, a gente se vê daqui a pouco, tá bom? Cuidem-se aí, saúde,
e para vocês e para a família de vocês, tá bom? Valeu, até já.